Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre esse Warriors e Grizzlies que rolou nessa noite. Tivemos aí os dois se enfrentando nessa rodada, um duelo importante na conferência, duelo direto pela quinta colocação do Oeste. Memphis jogando em casa, vindo de back-to-back, precisando vencer depois das derrotas para Lakers e Celtics. E um Golden State querendo de todas as formas assumir a quinta colocação. Golden State vindo 2 vitórias seguidas, vivendo uma fase muito boa. Então, era um duelo muito bom, expectativa lá em cima, todo mundo ansioso para esse jogo. Até porque são duas equipes que nos últimos anos meio que construíram uma certa rivalidade. Chegaram a se enfrentar nos playoffs e tal. Então, era um jogo muito aguardado, um dos principais jogos aí dessa terça-feira. O jogo rolou, terminou agora há pouco e terminou com vitória do Golden State. O Warriors contou com uma atuação absurda do senhor Stephen Curry e bateu a equipe do Memphis por 134-125. Com essa vitória, o Golden State passa o Grizzlies e assume a quinta colocação da Conferência Oeste. Mesmo o Golden State, que há semanas atrás estava brigando para se manter no play-in, hoje esse mesmo Golden State está no top 5 da Conferência Oeste. A tal da NBA, ela é muito louca. Quem tá embaixo hoje, tá no alto amanhã. Time de play-in de hoje é o time de playoff, é o time de mando de quadra de amanhã. Cara, a NBA é uma loucura. A NBA é uma loucura. Impressionante o impacto que uma troca, que uma chegada, né, relevante tem num time, né? Olha como que o ânimo, né, olha como que mudou o ambiente do Warriors. Olha como que mudou a confiança, a vontade dos caras depois da chegada do Butler. É surreal, cara. É surreal. A mudança no ambiente do Warriors, ela é muito nítida. Muito nítida. Existia um Warriors pré-Butler e existe um Warriors pós-Butler. E não é que o Butler tá sendo o melhor jogador do Warriors. Não tá sendo. O Curry segue sendo o melhor jogador do time. Só que a chegada do Butler, ela fez com que tudo no Warriors começasse a fluir melhor. Tudo. Basicamente todo mundo tá jogando melhor agora. O próprio Curry tá jogando melhor agora do que tava jogando antes. O Curry, o basquete do Curry melhorou com a chegada do Butler. Melhorou muito. Não que ele não estivesse bem antes, ele tava bem pra caralho, mas agora ele tá jogando muita bola. E por que isso? Porque agora tem um cara pra ele dividir o piano. Porque agora tem um outro cara ali no time que atrai a marcação do adversário. Porque agora o Curry não precisa, sabe, se matar em toda a posse pro Warriors pontuar, porque tem um outro cara que faz isso. Claro, com o Curry em quadra, a produção do Warriors ela é muito melhor. Muito melhor. O impacto dele no time segue sendo gigante. E a ausência dele em quadra segue, né, impactando muito de forma negativa. Tanto que toda hora que o Curry vai pro banco, o Warriors tem ali uma certa queda de rendimento. Mas agora essa queda é muito menor do que era antes. Antes da chegada do Butler, toda vez que o Curry ia pro banco, o Warriors morria. Mas morria totalmente. Agora, o Warriors sofre ainda com o Curry no banco? Sofre. Tanto que nos jogos ali que ele ficou fora por lesão, o Warriors foi mal pra caramba. Mas é menos do que era antes, cara. É menos do que era antes. Então, cara, a chegada do Butler realmente, ela mudou, cara. Mudou o Warriors.
E hoje a gente tá falando de um time que é top 5 do Oeste. Que pós-trade deadline tem um dos melhores aproveitamentos da liga. É desse time que a gente tá falando. A gente tá falando de um Curry que hoje entregou uma das suas melhores atuações da carreira. Curry hoje veio para 52 pontos, gente. Ele veio para 12 bolas de 3 em 20 tentadas. O Curry fez talvez o melhor primeiro tempo de um jogador nessa temporada. E isso no auge, né, dos seus 37 anos. O cara, ele é... Mano, o cara, ele é bizarro, mano. Ele é muito bizarro. Vai se fer. O cara é muito... Enfim. Vamos aqui falar sobre o jogo. Vou contar a história do jogo pra vocês. Vou, obviamente, dar os meus pitaquinhos, né, sobre as duas equipes também. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Meu nome é Luiz Fernando, muito bom ter você por aqui. E vamos aqui falar sobre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. Ó, vamos lá. O jogo começou, gente, com um ritmo frenético. O primeiro tempo foi de pura trocação dos dois lados. Dois ataques produzindo muito bem, alto volume ofensivo dos dois times. Muita bola de 3, muita bola de 3. E no fim ali, né, essa trocação acabou sendo melhor para o Golden State. O Golden State teve mais volume e mais eficiência do que a equipe do Memphis. O Warriors conseguiu rodar muito bem a bola, gerou muita assistência, controlou bem os turnovers. Foram só 5 turnovers no primeiro tempo, com 16 assistências distribuídas. O Warriors converteu 14 bolas de 3 com 46,7% de aproveitamento. Aproveitamento muito alto. Coletividade maravilhosa. E teve o brilho individual do Curry. O Curry, como eu falei, fez talvez o melhor primeiro tempo de um jogador nessa temporada. O Curry foi pro intervalo com nada mais, nada menos do que 32 pontos e 8 bolas de 3 convertidas. 8 bolas de 3. No primeiro tempo. Primeiro tempo. Tá? Já pegou 7 rebotes, deu 5 assistências. Assim. Cara. Mano, foi assustador, cara. Foi assustador ver o Curry no primeiro tempo. Bizarro, cara. Beleza que tem aí o contexto de que o Memphis tem uma das piores defesas da NBA. É um dos times que mais cedem bolas de 3 pro adversário. Tem todo esse contexto. Mas ainda assim, cara, foi muito impressionante o que o Curry fez. E isso acabou fazendo com que o Warriors fosse pro intervalo com 8 pontos de vantagem e 74 pontos marcados. Os caras meteram 74 pontos no primeiro tempo. No primeiro quarto, foram 45 pontos do Golden State. 45, mano. Se não é o Ja Morant, o Memphis tinha ido pro intervalo perdendo por uns 15, 20, tá? Por uns 15, 20. Porque o Warriors, e principalmente o Curry, mano, foram surreais. De fato, foram surreais. Enfim, o jogo foi pro intervalo, com o Golden State na vantagem, jogando melhor. Só que aí, na volta do intervalo, o Memphis equilibrou a brincadeira. Abriu o terceiro quarto com uma run de 11-3, empatou o jogo, entrando ali nos 9 minutos. Ja Morant muito bem na transição, a defesa do Memphis conseguindo alguns stops. O começo de terceiro período do Memphis foi muito bom. E entrando nos 6 minutos finais, o Grizzlies conseguiu virar. Então, o Desmond Bane matou ali de 3. O Bane, que fez um primeiro tempo fraco, ele matou de 3 e virou o jogo. O Memphis assumiu a liderança, só que não durou muito tempo, né? Assim como aconteceu contra o Lakers e contra o Celtics. De novo, o Memphis não conseguiu segurar a liderança, porque não tem defesa, né?
E aí, cara, com o Curry engatando uma sequência de 7 pontos seguidos, o Warriors conseguiu retomar a liderança, entrando ali nos 3 minutos finais. Acabou que no fim ali o Warriors não conseguiu sustentar também a liderança, o Memphis conseguiu buscar o empate ali no final, mesmo ficando mais de 4 minutos sem nenhum field goal convertido, até mais no fim o Zach Edey, né, conseguiu boas jogadas. E aí o jogo foi pro intervalo, ó, foi pro quarto período empatado. Foi pro quarto período totalmente aberto. No começo do quarto período, os primeiros 6 minutos, ninguém conseguiu acertar nada de 3. Bolas de 3 não caíram nos primeiros 6 minutos do último quarto. E aí os dois times tiveram que atacar mais por dentro, tiveram que tentar mais cestas por dentro. E isso acabou sendo melhor pro Memphis. E tendo ali o Ja Morant muito bem, conseguiu chegar nos 6 minutos finais vencendo o jogo, né? Vencendo por 1 ponto. Aí a gente teve algumas alternâncias ali na liderança, até que entrando nos 2 minutos finais, Golden State conseguiu retomar a liderança e estava com 1 pontinho de vantagem. Aí nos 2 minutos finais a gente teve o JJJ sendo ejetado pela sexta falta, o que não é nenhuma novidade. JJJ, isso é algo que é uma crítica a ele desde sempre, né? Ele tem uma dificuldade enorme em controlar as emoções em jogos grandes. Em basicamente todo jogo de prime time do JJJ na carreira, ou ele foi ejetado por excesso de faltas, ou ele ficou pendurado. Isso é uma constante do JJJ. Em jogos mais tranquilos, em jogos que ninguém assiste, né? Contra um Hornets da vida, contra um Wizards da vida, ele sempre vai ter ali 2, 3 faltinhas. Agora, em jogos grandes, ele sempre extrapola. E muitas faltas do JJJ são faltas burras. São faltas por frustração. Tipo, ele erra um arremesso, aí ele fica frustrado, faz a falta no cara. Hoje aconteceu. A 5ª falta dele foi assim. Ele errou uns 2 arremessos seguidos, uns 2 wide open seguidos. E aí depois dele errar o segundo, ele puxou o Quinten Post do nada, sem necessidade nenhuma. E isso é uma parada que me incomoda muito no JJJ. Eu sou muito fã dele. Eu adoro o JJJ. Ele é um dos meus defensores favoritos da NBA. Mas essa falta de controle emocional dele, esse excesso de frustração que ele tem em jogos grandes, cara, isso é muito incômodo, mano. Isso é um problema muito grande, porque ele acabou se tornando uma peça crucial desse Memphis, não só na defesa, mas também no ataque. E perder um cara desse num clutch, cara, faz uma diferença absurda. E fez diferença. Fez diferença. Sem ele, a defesa do Memphis, que já é ruim, ficou ainda pior. Memphis perdeu uma opção no ataque, né, um big espaça, que arremessa de 3. O Memphis perdeu esse cara. E aí o Golden State, mano, soube explorar. Jimmy Butler indo várias vezes pro lance livre, controlando o ritmo. E aí, depois que o Podziemski pegou um rebote ofensivo absurdo, botou a bola pra dentro e colocou 2 posses de vantagem pro Warriors, faltando 1 minuto, o jogo acabou ali. Acabou ali. Golden State administrou muito bem no minuto final e conseguiu aí esse belíssimo resultado. Golden State assume o 5º lugar da Conferência Oeste. O Curry chega ao seu 15º jogo de 50 pontos na carreira. Ele, inclusive, passou o LeBron em jogos de 50 pontos na carreira. O LeBron tinha 14, os dois tinham 14, né? Até o jogo de hoje. Curry passou. 52 pontos, 10 rebotes, 12 bolas de 3, uma das melhores atuações individuais da temporada. Uma das melhores atuações dele na carreira. E, cara, uma vitória gigante pro Golden State. Gigante, gigante. Para além dele, Jimmy Butler, jogaço do Butler, 27 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 3 roubos de bola, 12 de 12 no lance livre, sendo muito importante no clutch time, administrando bem o relógio, cavando falta, inclusive a 6ª falta do JJJ foi uma falta cavada pelo Jimmy Butler.
muito cobra da bola, então fez total diferença. Para além dos dois, Draymond Green, baita triple-double de 13 pontos, 10 rebotes e 12 assistências. A maioria das bolas de 3 que o Curry converteu no primeiro tempo vieram de passes, de leituras do Draymond Green. Então, importantíssimo para a vitória. Moses Moody, 10 pontos ali contribuindo, um toquinho. Podziemski pegando aquele rebote enorme no final e conseguindo os 2 pontos que, na minha visão, foram o que matou o jogo. Kevon Looney matando mais uma bola de 3. Ele que matou a sua primeira bola de 3 na carreira no último jogo. Matou mais uma hoje. Importante. Quinten Post com 3 bolas de 3 vindo do banco. Buddy Hield com 2. Gui Santos, 4 pontos, 6 rebotes, 1 assistência em 19 minutos em quadra. Plus minus de mais 3. Warriors com 22 bolas de 3 convertidas, quase 40% de aproveitamento, 29 assistências com só 11 turnovers. Cara, puta jogo do Warriors, baita vitória, resultado excelente. Resultado excelente. Pelo lado do Grizzlies, que embalou a sua 4ª derrota seguida e a 8ª nos últimos 10 jogos. Pelo Grizzlies, destaque pro Ja Morant, né? Ele que vem sendo o destaque do Memphis nos últimos jogos, nessas derrotas, né? De novo, jogou muito bem. 36 pontos, 6 assistências, 5 bolas de 3. Jogou muito o Ja Morant. Jogou muito, mas acabou sendo suficiente. JJJ foi expulso, foi ejetado de forma burra, mas ainda assim foram 22 pontos para ele. Desmond Bane veio para 19, foi um bom jogo do Desmond Bane. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo do Zach Edey também. 10 pontos, 16 rebotes, 4 tocos. Gostei do jogo do Edey. Santi Aldama vindo bem do banco. Scottie Pippen Jr. vindo bem do banco. Mas faltou de novo o Jalen Wells que não vem jogando bem, os últimos jogos dele não foram bons, especialmente na parte defensiva. Faltou um Lukenar matando mais bolas de 3, faltou banco, né? Banco do Memphis hoje não foi impactante. Só 4 jogadores, né, rodaram vindo do banco do Memphis e só 3 de forma mais efetiva. O Marvin Bagley só jogou 3 minutos. Então, cara, e a defesa foi horrorosa de novo, né? Inclusive, tô até curioso pra ver um negócio aqui, né? Depois desses jogos, como é que tá a classificação defensiva do Memphis? Porque esses últimos jogos aí foi brincadeira o que o Memphis tomou de ponto, né? Olha aí, cara, Memphis tem a 6ª defesa que mais cede pontos para o adversário, cara. 117,1 pontos cedidos de média. Nossa senhora. Nossa senhora. Coisa horrorosa a defesa. Em contrapartida, Golden State tem a 8ª melhor defesa, né? Em termos de pontos cedidos. Sem defesa fica difícil, cara. Ainda mais com o Curry fazendo o que fez. Mas bom, cara, assim, excelente resultado, grande vitória do Golden State. O Curry é um monstro. É um monstro. A gente fala tanto da longevidade do LeBron, do quão impressionante é o LeBron fazer o que faz, né, com a idade que tem. Mas eu acho que a gente tem que enaltecer também a longevidade desse cidadão chamado Stephen Curry, mano. Porque com 37 anos, ele meteu as atuações que ele tem feito. E, cara, ter a vitalidade que ele tem, porque, mano, o Curry jogando, a movimentação dele sem bola, cara, é uma coisa absurdamente desgastante. Parece que pra ele é normal. Com 37 anos, ele entrega a mesma movimentação fora da bola que ele entregava com 25, 26. Até melhor se bobear. O condicionamento do Curry hoje talvez seja melhor do que o condicionamento que ele tinha com 30 anos. Então, cara, é realmente uma coisa impressionante esse cara e ele tem que ser mais enaltecido, mano. Ah, Luiz tá sendo fanboy.
Luiz, ai, Enzo, irmão. Foda-se. Ah, você acha que quem gosta do Curry é Enzo? Então eu sou Enzo. Eu gosto pra caralho do Curry. Eu acho um absurdo a galera não colocar ele em certas conversas. Tipo, tem gente que realmente acha que ele não é o melhor armador de todos os tempos. O maior armador de todos os tempos. Pra mim é uma loucura isso. Em 2025, isso pra mim já deveria ser consenso. Tem gente que não coloca ele na discussão de top 10 da NBA, mano. Top 10 da história. Tem gente que não coloca ele nessa discussão. Pra mim, ele já tá na discussão até de top 6, top 5, se bobear. Se bobear, ele já tá nessa discussão. Mas tem muita gente que não. Estragou o basquete. Comentário de, né? De véi saudosista, né? Ai, a NBA virou uma merda por conta do Curry. Tomar no cu, moleque. Porra. Brincadeira. Tá de brincadeira. Sacanagem. Enfim. O cara é um monstro, mano. O cara é um monstro. O Golden State, quinto colocado. É o que eu venho falando. Coisa ruim tá de volta, gente. Coisa ruim do Oeste tá de volta. Vai bobeando com os caras. Vai deixando os caras chegar. Vai deixando os caras pegar confiança indo pro playoff. Aí vê. Depois vai falar, ah, Luiz, você não falou. Tô avisando agora. Não deixa esses caras chegar confiante no playoff. Times do Oeste, não deixem os caras chegarem confiantes no playoff. Porque vai dar ruim. Vai dar ruim pra nós. Ô Thunder! Porra! Gente, o Thunder já tem um trauma, né? Com o Golden State. Pô, louco. Tá louco. Bom, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com seus amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Dá uma olhada no comentário fixado, que vai ter um linkzinho aí, que vai te oferecer o NBA League Pass com ótimas condições. Então você que não tem, aproveita, garanta já o seu. E é isso, viu, gente? A gente se vê amanhã com o Switch TV Show, onde eu irei comentar sobre todos os outros jogos da rodada. Agradeço muito a audiência de vocês novamente. Beijo no coração de todo mundo e tchau.